que vem à mente de vocês, o que vem à cabeça de vocês. E houve silêncio nos céus. Não, aqui também. É a voz dos anjos que o pessoal está tentando ouvir. Um momento. Ah, legal, gostei, Gabriel. Vai lá, Sabrina. Messias, Oi, continua, eu, Gabriel. eu tava tentando também pensar aqui, que eu não tinha percebido essa questão, mas acredito que quando o Senhor ele pede para a gente ser limpo em nossos pensamentos, em nosso comportamento, ele fala para a gente se esforçar, né? E acredito que se afastar, né? Se santificar também seria uma boa, acho que acredito, colocação, ser um pouquinho mais santificado, apartado das coisas do mundo, tanto na questão do nosso pensamento quanto comportamento, né? Tudo aquilo que vai de contra ao Senhor, aos seus mandamentos e aos requisitos para entrar no templo, né? Opa, gostei. Começou interessante essa questão de limpeza, templo. Muito bom, Sabrina. Meu pensamento é meio parecido com o dele. Estava pensando justamente no nosso corpo como um templo, né? Como a gente sempre fala, né? Quando a gente acaba quebrando a lei da castidade, é como se a gente permitisse que outra pessoa destruísse o nosso templo, quebrasse as coisas, pichasse, né? Então, aquele lugar que deveria ser santificado, né? Agora está destruído, né? Digamos assim. Então, quando eu penso na palavra limpeza, né, remete ao nosso corpo em si. Do mesmo jeito que a gente mantém o templo quando a gente vai limpo, em silêncio, né, para a gente sentir aquela paz, a gente deve fazer isso com o nosso corpo também. Muito bom, excelente. Muito obrigado, Sabrina. A gente vai até comentar um pouquinho sobre essa questão do nosso corpo ser um templo e como o nosso corpo ele pode ser profanado, né? Então a gente fala sobre profanar o templo, aí como é que profana o nosso corpo? Como é que essa ideia de se esforçar para ser moralmente limpo, ela ela não remete a uma ideia de como é que eu posso dizer de perfeição, tá? Então, quando você olha para você e se esforça para ser moralmente limpo, o Senhor ele compreende que dentro de nossas imperfeições a gente vai precisar do arrependimento contínuo, né? Vamos precisar das bênçãos da expiação. Porém, quando ele diz você obedece à lei da castidade, aí ele já está se remetendo a uma coisa que ele espera a perfeição, que é ou não é, diferente da questão do ser moralmente limpo em pensamentos e em comportamento. E aí a gente vai ver um pouquinho também sobre essa questão. Mas assim, e para vocês, o que que seria, né? O que que seria dignidade e o que que seria perfeição? Eu sei que vocês já ouviram essas duas palavras dentro do Evangelho, já foi ensinado em algum momento. Tivemos já alguns discursos. E o que que seria a dignidade e o que que a dignidade difere da perfeição? E Messias, eu acredito que a dignidade ela seja um estado, né? Eu estou digno no momento, enquanto a perfeição você é, eu sou, que nem Jesus Cristo ele comenta, né? Ele, eu sou. Então, eu acredito que uma enquanto é um estado temporário, que você pode estar e como pode não estar, a outra é algo que é fixo, né? A perfeição, você é perfeito naquilo, né? Você consegue fazer aquilo, você sem pensar. Então, no meu ver, a definição aí às vezes pode ser isso. Muito boa definição. Na verdade, excelente. Se nós estivéssemos aqui na sala, eu lhe daria um chocolate. Muito boa definição.
A dignidade, ela é realmente um estado, assim como a perfeição, só que um estado momentâneo, que pode ou não estar naquele instante, digno ou não. Enquanto que a perfeição, ela já ultrapassa essa questão e ela tem mais relação com o fim, como nós queremos chegar, como nós seremos um dia. Haja vista que a perfeição ela vem somente por méritos e pela graça do Salvador, mas não agora. Por quê? Porque a perfeição ela está também relacionada a ter um corpo incorruptível, algo que nós não teremos aqui. Então, aonde é que nós vamos ter o corpo incorruptível? Quando nós ressuscitarmos. Então, é essa visão que nós precisamos ter. E eu trouxe algumas definições, algumas palavras dos profetas vivos a respeito dessa questão da dignidade. Eu gostaria de voluntários. Quem poderia ler o que o Elder Gong, W. Gong, ele disse? Pode sim, Jéssica, por favor. O Elder Gerrit W. Gong disse: ser digno não significa ser perfeito. Muito Dirigindo-se bom. ao Assim, rapidão, só. Aí você continua, Jéssica, só um instante. Então, como a Sim, gente tinha falado, ser digno não significa ser perfeito, porque a perfeição parte do princípio que precisamos de um corpo incorruptível, certo? Continua aí pra gente, Jéssica. dirigindo-se aos alunos da Universidade de Brigham Young, o presidente C.S.U. Samuelson explicou: uma pessoa pode ser totalmente digna no sentido do evangelho e ainda assim estar se desenvolvendo enquanto lida com imperfeições pessoais. A dignidade é essencial, mas não é o mesmo que perfeição. O elder Marvin J. Ashton disse: dignidade é um processo e a perfeição uma jornada eterna. Podemos ser dignos de certos privilégios sem sermos perfeitos. Muito bom. Alguma coisa chamou a atenção de vocês nessas definições que foram dadas a respeito da dignidade? Deu para ampliar a visão sobre o que é ser dignidade, ter dignidade ou estar digno e ser perfeito? Alguém gostaria de fazer algum comentário ou alguma pergunta a respeito disso? Sabrina. Eu estava pensando exatamente no que o Elder Marvin falou, que a dignidade é um processo. Porque todos os dias a gente precisa se esforçar para permanecermos dignos, seja dignos do nosso corpo físico, da companhia do espírito, né, de um dia voltar a viver com o Pai Celestial. Então é um processo diário que a gente sempre tem que estar renovando a cada dia, a cada semana, a cada mês, até acabar a nossa missão aqui na Terra, né, e ressuscitarmos. Muito bom. Excelente, Sabrina. Excelente comentário. Muito bom. Essa visão, ela precisa, a nossa visão, ela precisa ser ampliada, porque quando nós falamos de dignidade, a gente está falando realmente de um processo de busca pela perfeição mediante a misericórdia de Deus. Só que no primeiro erro, no primeiro fracasso que nós temos, a gente, a gente se martiriza ou entra num processo de que nunca seremos perfeitos, quando na verdade o processo que a gente deve buscar é o padrão de dignidade. E é justamente isso que o inimigo ele utiliza para afastar tanto de nossos irmãos. E aí entra um ponto interessante. Uma coisa é a limpeza e pureza, né? Que é requerida, se esforçar. A outra coisa é viver a lei da castidade. E aí eu pergunto para vocês, né? Por que a quebra da lei da castidade é tão séria? Temos um comentário aqui.
Ah, não, é o Anderson, colocando aí para registrar a frequência. Por que que Pode quebra da lei da repetir? castidade? Por que que a quebra da lei da castidade é algo tão sério? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu fizer uma tatuagem e eu estou profanando o meu corpo. Se eu botar piercing e eu estou profanando o meu corpo, tô. Mas não tem o mesmo peso que a quebra da lei da castidade, que também é profanar o corpo. Por quê? Eu acredito que porque envolve. Tem uma frase, né, que fala que nós somos co-participantes da criação, né? E é através do poder do nascimento, né? De gerar uma vida. Então, quando a gente quebra a lei da castidade, a gente está envolvendo isso, né? Muito Eu bom. acredito. Isso mesmo, Jéssica. Esse é um dos pontos importantes que a gente precisa compreender. A gente está meio que não dando valor, né, a um poder sagrado que nos é dado, é um dom que é dado aos homens e mulheres na Terra. Então, quando utilizado fora do padrão que foi estabelecido por Deus, por meio do convênio do casamento, né? Não em si o convênio do templo, mas o casamento, verdadeiramente a gente começa aí vamos dizer, a utilizar de maneira errada esse poder. E aí ele tem um peso grande também. Muito bom. Eu trouxe alguns pontos importantes para a gente compreender essa questão de pureza, dignidade e a questão da lei da castidade. Porque, embora elas estejam juntas na mesma pergunta, elas são um pouco diferentes. Porque uma pode levar a outra. E quando chega a essa outra, que é a quebra da lei da castidade, existe um perigo muito grande. E aí da gente estar seguindo Satanás e não ao Senhor. Eu gostaria de um voluntário para ler essa escritura, porque ela vai servir como base para a gente compreender um pouco a respeito da lei da castidade. Quem poderia ler para? Eu vou começar a citar aqui. Jaqueline, você pode participar? Poderia ler para a gente? Pode sim. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Que verdade nós podemos aprender a respeito da lei da castidade nesses versículos? É, eu lembrei agora, né, dessa escritura que realmente o nosso corpo ele é um templo e não pertence a nós, né? Uma dádiva do Senhor. Então, nós precisamos honrá-lo, né? E, e lembrar que ele é uma parte sagrada, que nós devemos valorizar isso, né? Sim, muito bom. Obrigado, Jaqueline. Obrigado pela leitura e pelo comentário. Alguém mais? Que verdade vocês detectaram aí? Que doutrina esses versículos contêm a respeito da lei da castidade? Uma verdade, a Jaqueline já comentou, né? Que o nosso corpo é um templo. O que mais? E Messias, posso fazer um comentário aqui? Pode sim, Gabriel. Só que na realidade não tem muito a ver com a escritura, né? Mas tem a ver com o tema em si, né? Que só para me fazer, senão eu vou esquecer depois de falar. Diga lá. Tá, sobre a pergunta, né? Por que a lei da castidade é algo que é um pecado tão sério? Acho que talvez tava pensando nisso que é algo que é tão sério, só que é quebrado tão facilmente. Com certeza a gente já conheceu milhares e milhares de jovens que caem infelizmente caem e quebram a lei da castidade, né? E eu me lembro que eu fui batizado com 17 anos de idade na igreja,
E os líderes, até hoje, né, na realidade, eu estava pensando nisso agora, né, nos jovens, eu estava pensando nos homens do quórum, tudinho, que ensinam que você não deve fazer, mas não ensinam o porquê. O que está por trás da doutrina, por que não pode ser feito, ou as consequências, etc, né? A única consequência que os jovens talvez conheçam da quebra da lei de castidade, seja missionário retornado jovem, que ele vai passar por um período ali sem tomar o sacramento. Mas não ensina, às vezes, a importância de que é obedecer a lei da castidade, a doutrina por trás dela, né? Eu estava Uhum. pensando agora no discursante da reunião sacramental da minha ala. E acho que vai fazer muito, muito tempo mesmo, que eu sempre presto muita atenção nos discursos, que eu não vejo ninguém falando sobre a lei da castidade, ou ensinando a doutrina por trás disso. Ou mesmo em conferências de destaque. Quando a gente ouve em doutrina de lei da castidade, a gente só ouve mesmo em conferência geral. Quando os líderes da igreja Isso. falam e ensinam, né? Então, acho que seria muito importante a gente, que é líder da igreja, o pessoal que está aqui ouvindo também, a gente se ensinar realmente essa doutrina para os jovens, né? Porque é algo que a promiscuidade é algo que aumenta cada dia, a facilidade, pornografia, etc. Uhum. Então, é algo que a gente poderia estar mais atento, tá bom? Obrigado, Messias. Muito bom. Já que você falou sobre isso, é, é uma reflexão que nós devemos fazer mesmo. Mas a grande questão, Gabriel, é que existe uma dificuldade muito grande de se falar sobre esse tema. Ele até, muitas das vezes, é pauta. Só que as pessoas não se sentem confortáveis em ensinar a doutrina, porque o mundo vem pregando algo ao contrário. Por exemplo, meu corpo, minhas regras, o importante é amar. Então, acaba que muitas das vezes eles não se preparam para de repente ouvir essas coisas na sala de aula, algo que eu já ouvi. Então, assim, é um tema sensível, mas é uma doutrina e ela precisa ser ensinada. E aí a gente precisa ensinar os jovens a doutrina para que eles possam se governar. Mas, assim, eu gostei muito dos comentários que foi feito, porque imagina, quando a gente olha para essa escritura, nós aprendemos duas verdades aqui. A primeira, que diz o seguinte: todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o próprio corpo. Ou seja, esses pecados que não são graves, eles são cometidos fora do corpo. É o que você fala, é o que você faz. Só que quando você quebra a lei da castidade, você está quebrando utilizando o corpo. E aí ele fala, né? E aí a gente entra naquele ponto bem importante. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? E aí a gente pode pegar as outras escrituras que nos ensinam que o corpo não é nosso, ainda é um corpo emprestado. E nós precisamos do Espírito Santo para que sejamos guiados. E aí fala, né? Isso que eu gosto muito. Olha essa doutrina. Tá bom, se o corpo não é meu, é emprestado, ele é de quem? E aí nós aprendemos no versículo 20. Porque fostes comprado por um preço. E esse preço é a expiação. E aí é por isso que o próprio Salvador Jesus Cristo, ele é o nosso Pai também, porque foi ele quem pagou esse preço. E é ele quem vai governar. Por isso que o arrependimento, ele é algo tão importante nesse processo. Ele não acabou, mas ele é grave. Por quê? Porque o corpo não é nosso, é de Deus. E aí eu sempre gosto de utilizar uma analogia que eu aprendi quando eu era jovem. E a analogia é o seguinte: Satanás ele não possui um corpo. Qual é o objetivo dele? É utilizar o nosso corpo. Quando nós utilizamos um corpo que não pertence a nós, e aí eu estou falando da quebra da lei da castidade. Por quê? Porque o convênio do casamento diz que ambos serão uma só carne. Então, quando nos tornamos só um, aí o corpo da minha esposa, o meu corpo, então tornamos um. Então, isso é autorizado. Só que quando não fazemos isso, nós estamos utilizando o corpo de outra pessoa. E aí nós estamos seguindo o que? Os desígnios de Satanás. Eu lembro que o meu presidente de destaque, ele falava o seguinte: quando um jovem ele quebra a lei da castidade, ele está utilizando os poderes não de Deus, mas de Satanás, ao querer outro corpo que não pertence a ele.
E aí, assim, a gente acaba compreendendo por ser algo tão sério. Porque você, ao mesmo tempo que utiliza um corpo que é de Deus, não seu, você está se assemelhando aos desígnios de Satanás, ao utilizar o corpo de outra pessoa. Mas olha só que interessante. Quando a gente fala sobre a questão da dignidade, que não significa perfeição, e a gente utiliza essa questão da intimidade sexual, olha só o que, que nós aprendemos aí. Um voluntário para ler. No Falando mundo sobre os de hoje, desígnios. Pode ir lá. no mundo de hoje, Satanás levou muitas pessoas a acreditar que a intimidade sexual fora do casamento é aceitável. Mas à vista de Deus, esse é um pecado grave. É um abuso do poder que ele nos concedeu de criar a vida. O profeta Alma ensinou que os pecados sexuais são mais graves do que quaisquer outros, exceto o assassinato e negar o Espírito Santo. Muito bom. Então, olha só essa visão, né? Essa visão, e ela é dos nossos dias, e que no mundo de hoje Satanás está levando muitas pessoas a acreditar que a intimidade sexual fora do casamento é aceitável. Ah, como é que eu vou casar sem saber se eu vou querer ficar com ela? Talvez vocês ainda não tenham ouvido isso, mas eu já ouvi de jovens essa frase. E o que é muito triste, né? Porque no final das contas, para mim, na minha visão e de acordo com o que nós vimos agora, é lamentável. Mas uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês também é que a gente vai ver, né? A questão do relacionamento sexual entre um homem e uma mulher não é só para procriação. Não é só esse desígnio. E é isso que muitas das vezes ensinam, e é isso que muitas das vezes atrapalha um relacionamento conjugal. E aí eu trouxe para vocês essa visão também, para a gente ter a visão ampliada sobre como o Senhor enxerga essas coisas. Então, eu só me atrapalhei aqui com a minha tela, só um instantinho. Só um instante. Pronto. Quem poderia ler para a gente, por favor? A Daniele não está falando hoje muito. Tá podendo, Daniele, ler? Está ocupada. Quer dizer, está num um lugar onde não pode falar. Pode ler para a gente, Gabriel, por favor? Ótimo. Oi, desculpa, Messias, eu estou um pouquinho enrolado aqui, eu já retorno. A Dani, eu já falei, Gabriel. Sabrina, nos ajuda aí, Sabrina. Quando as pessoas se preocupam o suficiente umas com as outras para guardar a lei da castidade, o amor delas, assim como sua confiança e comprometimento aumentam, resultando em maior felicidade e união. Em contrapartida, relações que se baseiam na imoralidade sexual não duram muito. Os que se envolvem com a imoralidade sexual em geral sentem medo, culpa e vergonha, amargura, ciúmes e ódio. Logo substituem quaisquer sentimentos positivos que tenham existido nesse relacionamento. Muito bom. Vocês já evidenciaram alguma coisa desse tipo acontecer? De pessoas que o casamento não durou e muitas vezes se pergunta por quê.
Sabrina. Sentido que tá só eu aqui na aula. É, a minha mãe contou uma vez pra mim uma história que aconteceu com uma amiga dela, né, de quando elas eram mais novas. Ela disse que a amiga dela casou com um rapaz que era da ala delas, só que o casamento não durou, né? Ela disse que eles ficaram juntos poucos meses, né? Acho que foi uns 2, 3 meses no máximo, né? E ela contou que o motivo que ele deu para pedir o divórcio foi porque ele simplesmente queria dormir, né, com a moça, né? E depois que isso aconteceu, ele simplesmente disse que não queria mais. Né? Ela disse que foi uma situação bem complicada, né? Já que eles tiveram que falar com o bispo e resolver toda essa situação, né? Mas eu lembro que essa amiga da minha mãe, ela ficou mal por muito tempo, porque realmente acabou acontecendo o divórcio, né? Então, nitidamente, ele já casou com a intenção errada, pelos motivos errados, e acabou findando um casamento. Não foi algo que foi uma decisão dos dois, né? Os dois queriam fazer isso e depois se divorciaram, né? Foi a decisão do rapaz que acabou ainda afetando uma outra pessoa. Uhum. E eu normalmente o que acontece? Isso é muito interessante. Precisamos ter essa visão, e aí, inclusive, a Jéssica colocou, né? Isso é muito comum. Isso está acontecendo dentro da igreja. Muito comum. Os jovens, eles não estão se guardando após o casamento, né? Até casar-se. Muitas das vezes os jovens estão atropelando isso e acaba que os relacionamentos eles não são duradouros. A gente pode utilizar a estatística, mas eu prefiro utilizar a própria doutrina. A própria doutrina nos ensina que quando ambos guardam a lei da castidade, vivem ela, o amor um pelo outro, a confiança, o comprometimento, ele aumenta, isso é real. Em contrapartida, quando quebra-se a lei da castidade antes, acaba que você ou vive na imoralidade, como ele utiliza, né, aí, ou você tem medo, culpa, vergonha, amargura e acaba dando espaço a esses sentimentos para algo, para coisas mais negativas. E aí o que que acontece? O relacionamento ele se acaba. E aí precisamos ter um entendimento melhor sobre isso. O profeta Joseph Field Smith, ele falou uma coisa muito interessante sobre o viver da lei da castidade. Ele disse o seguinte: a castidade ela proporciona força e poder aos povos da terra. E ele fala isso de maneira geral. Então, quando um povo ele é casto, ele é um povo abençoado, e a gente vai ver isso. Ele diz o seguinte: cremos em um padrão de moralidade tanto para homens quanto para mulheres. Se a pureza de vida for negligenciada, todos os outros perigos são lançados contra nós, como rios de águas quando as comportas são abertas. Desejamos com zelo sagrado enfatizar a enormidade do pecado sexual. Embora seja frequentemente considerado insignificante por aqueles que não conhecem a vontade de Deus, a seus olhos eles são uma abominação. E se quisermos continuar sendo seu povo favorecido, temos que fugir deles como os portões do inferno. Quando eu vi essa citação, eu falei assim: nossa, é por isso que tem nações, nações que sofrem tanto, nações que passam por calamidades, povos, que isso acontece porque os poderes da procriação e do relacionamento entre homem e mulher, eles estão sendo o quê? Eles estão sendo utilizados de maneira errada e sendo uma maldição para as nações. E aí é por isso que a gente vê acontecer tantas coisas ruins, tantas jovens engravidando, tantas famílias sofrendo, tanto pai e mãe maltratando as crianças, por quê? Porque a base ela já foi deteriorada. Gabriel. Mês passado, se não me engano, agosto, mês passado, se não me engano, ou não, esse mês, eu tava lendo ali a Rona,
e tá fazendo, acho que 32, 33 anos que foi lançada a Família Proclamação ao Mundo. E tava lendo junto com a minha esposa, ela, né, que a gente tava lendo ali a Rona, e tava falando, e lá fala, né, que os profetas eles ensinam que o rompimento dos padrões, né, vai recair sobre os povos e as nações, aqueles grupos que fizeram essas coisas, né, as Uhum. calamidades que estão descritas na Bíblia, né, nas escrituras. Então, realmente, isso é um fato, né, a desintegração da família, que juntamente vem com a quebra da lei da castidade, pessoas, filhos sendo gerados fora dos laços do matrimônio, de um casamento estável, realmente vão acontecer essas coisas. Exatamente. E aí é um ciclo, né? Se a gente for perceber, é um ciclo. Começou errado ali as coisas até elas se ajustarem. Muita gente sofreu, nações sofreram, pessoas foram envolvidas, pessoas inocentes, muitas das vezes. Daniela, você queria comentar, Dani? Abriu o microfone? Não? Fica à vontade se quiser comentar. Mas isso é interessante. Quando a gente pensa nessa questão vamos dizer, da lei da castidade, né, de ser promíscuo, né, a pessoa ser promíscua e tudo mais. Olha só, ele continua falando. Quem poderia ler? O pecado contra a castidade é ampliado pela violação de convênios sagrados. Cremos que a lei que nos foi dada é geral, aplicando-se a todos os santos. Mas, sem dúvida alguma, se além da própria ofensa contra as leis da castidade houver quebra de convênios, então a punição pela dupla ofensa nesta vida ou na vida futura será proporcionalmente maior e mais severa. Opa! O que nós aprendemos aí com as palavras do profeta Joseph Field Smith? Sobre nós que fazemos convênios, aqueles que já foram no templo e foram selados com seu cônjuge. Pergunta. A pergunta é, Jéssica, o que nós aprendemos? Que verdade nós aprendemos com as palavras do profeta sobre nós, sobre aqueles que já fizeram o convênio de guardar a lei da castidade? Para os líderes do sacerdócio, isso daqui é nítido, né? A gente já sabe como funciona. Nós que já fizemos os convênios, nós temos uma responsabilidade muito maior, né? Porque é um convênio muito maior, além do batismo. Então, a gente sabe, né, as consequências. Hum. Então, Peso maior. isso é muito interessante. É só a gente olhar para um jovem que quebrou a lei da castidade, ou um recém-converso que quebrou a lei da castidade, e aqueles que são selados no templo e quebram a lei da castidade. O peso, ele é maior. Porque o próprio profeta ele diz: o pecado contra a castidade é ampliado pela violação de convênios sagrados. Então, quando fala ampliado, é esperado que nós vivamos ainda mais plenamente a lei da castidade. Logo, se há uma quebra, o peso da consequência também é maior. Então, eu acho isso muito interessante, eu coloquei aqui para gente, porque é o seguinte: olha só o que nós aprendemos sobre isso. Algumas pessoas erroneamente acreditam que Deus esteja esperando para nos ajudar depois que nos arrependermos. Contudo, Deus afirma que ele nos ajudará à medida que nos arrependermos. Sua graça está disponível para nós, não importa onde estejamos no caminho da obediência. O Elder Utdoff disse: Deus não precisa de pessoas que sejam perfeitas. Ele busca aqueles que ofereçam um coração e uma mente solícita.
e ele os tornará perfeitos em Cristo. Então, uma visão que nós precisamos ter ampliada é: não temos como ser imune às consequências da quebra da lei da castidade. Porém, nós precisamos entender que o caminho de volta é o mesmo, para aquele que fez convênio e para aqueles que ainda não fez convênio. É o mesmo. E é por isso que a gente precisa ter a ideia de que, embora nós precisamos viver um padrão de dignidade, a lei da castidade é esperado que vivamos de maneira plena, ou seja, na sua perfeição. A grande questão é que o inimigo ele trabalha de uma maneira em que ele faz com que desacredita, né, as pessoas de que ao quebrar a lei da castidade está tudo acabado, está tudo perdido, vou embora de casa, deixa a mulher, deixa os filhos sofrem, a mulher sofre, e você tomou uma decisão lá atrás muito errada, mas as consequências você tem que aprender a lidar com elas. E muitas pessoas não querem pagar esse preço. Eu eu estava estudando um pouco sobre isso, né? Disse, poxa, mas é um tema tão delicado, como fazer, talvez para os jovens funcionaria muito bem, mas eu lembrei de um conselho que tem no livro de Mormon que a alma deu para o filho dele, Siblon. E o que eu achei mais interessante é o seguinte: ele deu esse conselho para o filho dele, e Siblon era um filho muito obediente. Foi um ótimo missionário e tudo mais. E ele tinha um filho todo errado, mas ele deu um conselho bem específico para o filho dele, que era obediente. E olha só que interessante esse conselho que ele deu. Está em Alma 38:12. Eu gostaria de um voluntário para ler. Gabriel, poderia ler para a gente, Gabriel? Desculpa a demora. É, usa de ousadia, mas não de despotismo. Faze também com que todas as tuas paixões sejam dominadas, para que te enchas de amor. Procura fugir da ociosidade. Muito bom. O que a gente pode aprender com esse versículo e com esse conselho que a alma deu para Siblon? Siblon não era um filho ruim, ele era um filho muito obediente, mas ele deu esse conselho, eu achei muito interessante. Quais as verdades que a gente pode aprender com ela, com essa escritura? Quando a gente fala de dignidade, pureza sexual, lei da castidade. Ele fala que pra gente refrear nossas paixões, né? Ele fala para ele controlar as paixões dele, né? Ele fala para que isso vai ajudar ele com que ele de amor. Porque o que acontece é que automaticamente, quando nós obedecemos a lei da castidade, que a gente se mantém em um nível de pureza, a gente não consegue, não olha para, vamos supor no caso do homem, você não olha para outras mulheres com uma tonalidade sexual ou algo do tipo. Vou citar um exemplo. O quiosque ele fica em frente a uma academia, dentro de um shopping. E automaticamente, como é uma academia de rede, então tem muitas mulheres que têm condições financeiras e pagam personal trainer e tal, que justamente tem aquele corpo estético que todo mundo procura, né, etc. E, e como eu trabalhava bem na frente, não deu o quiosque de posição recente, então, tipo, volta e meia sempre encostavam homens lá no quiosque, né, para fazer comprar alguma coisa, e eles sempre falavam a mesma coisa, todos os homens, por incrível que pareça. Deve ser uma maravilha você trabalhar aqui na frente, né? Aí eu sempre olhava assim, por quê? Tipo, tanto de mulher de avião que passa aqui na frente aqui, né? Deve ser incrível. Minha resposta era sempre a mesma. Eu falei, amigo, eu tenho um avião em casa, não tem para outros não. E eu não me permito fazer essas coisas. Aí eles sempre ficavam assim, mas não dá pra dar uma fugidinha. Eu falei, não, meu amigo, se é o momento que eu engatei um relacionamento com alguém, não tem pra que eu fugir de nada, não. Então, você não olha, tipo, e ele literalmente não querendo me achar, mas eu não olhava mesmo. A minha esposa, ela sabe muito bem disso. Então, essas coisas assim sempre fico pensando, né? E além da ociosidade, né? Eu me lembro que o presidente, tinha um presidente de destaque aqui, que ele sempre me ensinava que uma mente preguiçosa, uma pessoa preguiçosa é uma oficina para o inimigo.
Você começa a pensar em coisas, começa a ver coisas mais preguiçosas e, consequentemente, isso vai te levar a atos que você não quer fazer, né? Porque isso faz parte de algo, de um plano maligno. Então é isso. Hum, Muito bom. Obrigado, Gabriel, por compartilhar a tua experiência. É verdade, essa é algo muito comum entre os homens. Eu não sei se isso acontece entre as mulheres, né? Mas esse tipo de comentário, tipo assim, "Ê, bom lugar que você trabalha aqui, né? Deve ser o máximo e tal. Sempre vai ter, sempre vai ter. E isso até de maneira pejorativa, não para eles, mas para nós, o retorno, a visão que eles têm sobre nós, né? Muitas vezes errado. Sabrina, você ia comentar, Sabrina? Até perdi minha linha de raciocínio. É, lendo essa escritura, eu lembrei de uma coisa que eu escutei alguns anos atrás, onde falavam que era mais fácil corromper as pessoas que não nasceram dentro do convênio, né? Que eram recém-conversas, assim, do que pessoas que nasceram dentro do convênio. Né? E eu lembro de uma amiga minha falando que era o contrário, né? Que era bem mais difícil uma pessoa que nasceu dentro do convênio, porque quando a gente já cresce em um ambiente familiar, sabendo sobre os mandamentos, sobre os convênios que a gente vai ter que fazer, né, seguindo um caminho certo, é justamente essas pessoas que Satanás tenta desviar, né? Porque eles são os mais dignos, né? São os que estão mais próximos do Pai Celestial. As Hum, pessoas que estão no mundo, não, né? Elas já têm, digamos que elas já têm um ouvido ali sempre para os conselhos de Satanás, né? Então é mais fácil de levar elas. Então não tem a necessidade dele estar em cima dessas pessoas do mundo o tempo todo, porque ele sabe que elas já caíram, né? E do mesmo jeito falavam sobre recém-conversos, né? Alguns já passaram, já pecaram, né? Já deixaram tudo para lá quando se batizaram, mas eles conhecem, né? Os pecados da carne, né? Então é sim. bem mais fácil Satanás tentar uma pessoa que nasceu dentro do convênio, que é uma pessoa que dificilmente vai cair na tentação, né? Então, quando eu li essa parte, né, ele faz também com que todas as tuas paixões sejam dominadas. Ele não falou isso para o filho que era mais errado, ele falou justamente para o filho que estava dentro do convênio, que era o mais certo e que estava mais próximo do Pai Celestial. Porque é justamente ele que seria mais tentado, né, a se afastar do Pai Celestial. Porque para Satanás bem mais vantajoso afastar uma pessoa que já está no caminho certo do que uma pessoa que não está. Muito bom. E isso é real, Sabrina. Uma coisa também que eu gostei muito que o Gabriel colocou aí é a questão de quando ele fala, né? Procura fugir da ociosidade. Quando eu ouço, quando eu leio essa questão, sempre me vem à mente Davi. Davi, um grande rei, um homem do Senhor, ungido do Senhor, ele deveria estar numa batalha, ele não estava nessa batalha, ele se encontrava ocioso no palácio dele. E nós que conhecemos a história de Davi, nós sabemos que dentro dessa ociosidade dele, ele foi o quê? Foi até a varanda, viu a esposa de Urias, se eu não me engano, esse é o nome, tomando banho, a tomar banho, como rei, ele poderia muito bem ter qualquer mulher e ele a desejou e ele mandou chamá-la. E aí a gente sabe que a exaltação ele perdeu justamente por causa da ociosidade, justamente porque ele cedeu a ociosidade gerou com que as paixões, né, dele acabassem o dominando. E aí a gente já sabe o que aconteceu com ele. Então, uma coisa que nós precisamos trabalhar quando nós falamos de pureza sexual, quando a gente fala de pureza de pensamento, das nossas ações, do linguajar e tudo mais, é sempre evitar primeiro, antes de tudo, as paixões, né? Ou seja, os desejos da carne. Aquilo que nos leva até termos os nossos desejos ou estímulos sexuais. A outra coisa é a ociosidade.
Porque a ociosidade, ela gera aquela oportunidade a Satanás de nos tentar e fazer com que a gente tome decisões que farão com que a gente se arrependa amargamente. Então, eu gostaria novamente de só voltar para a pergunta que diz o seguinte: o Senhor disse que todas as coisas devem ser feitas com limpeza diante dele. E aí a gente sabe que para entrar em locais sagrados, nós precisamos estar limpos, de pés, mãos. E aí ele fala: você se esforça para ser moralmente limpo em seu pensamento e seu comportamento? Então, pensamento e comportamento precisa de esforço contínuo. Mas a lei da castidade, ela precisa de uma obediência plena. Então, a gente não pode confundir as coisas. Então, é importante que a gente tenha essa visão de que existe uma maneira para que isso tudo venha a ser colocado por água abaixo, né? Que nem a Sabrina falou. Inclusive, existe uma fábula que diz o seguinte, que uma vez um homem chegou até o outro e disse assim, você sabe qual das duas pessoas é a mais pecaminosa? E aí o homem olhando viu um homem que só tinha um, 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 um servo de Satanás e tinha um outro que estava com uma hoste. E aí ele olhando e disse, bem, se aquele está com muito, significa que ele é de Satanás, e aquele que está só com um, ele deve ser o de Deus. E aí ele falou, não, Satanás, ele coloca todas as suas hostes em cima daquele que busca viver em santidade. Então, assim vai funcionar conosco. Precisamos ter em mente que Satanás ele não muda o modus operandi dele. Todas as vezes que buscamos a santificação, assim como aconteceu com Moisés, Satanás vai pessoalmente nos tentar e pedir para que nós o adoremos. Então, todas as vezes que buscamos o processo de santificação, todas as vezes que nos organizamos para frequentar o templo de maneira mais assídua, Satanás ele vai criar situações para que nós nos frustre de podermos ir até o templo e ser revestido do poder do alto. Então, jovens, eu gostaria de perguntar para vocês, o que vocês aprenderam hoje que vocês se sintam inspirados a aplicar melhor na vida de vocês? Tem alguma coisa que você aprendeu hoje que você pensou assim, bem, isso daqui eu vou buscar melhorar, eu vou aplicar melhor? Então, assim, ponderem a respeito disso. O nosso desafio é para a semana é que a gente possa. Muito bom. Gabriel, Desculpa, Messias, que eu tava meio enroladinho aqui hoje. Mas uma coisa que eu aprendi hoje foi realmente que a aula foi excelente. Obrigado, Messias. Tinha muitas coisas que eu precisava reaprender, mas uma coisa que eu senti, que eu até comentei, foi sobre compartilhar isso com as pessoas, né? Realmente, às vezes, pode ser um tabu, as pessoas dentro da igreja não pode ser ensinado tanto, mas realmente precisa ser um assunto que precisa ser tocado, por mais que doa. Porque realmente, se a gente se importa com o nosso próximo, com nossos irmãos, com as nossas ovelhas, a gente precisa ensinar elas o caminho que elas devem seguir, né? Porque isso é muito importante. E isso, a lei da castidade, é algo que realmente faz com que as pessoas possam perder a exaltação, né? Então, realmente, se a gente não quer que o nosso próximo perca a exaltação, esteja conosco se regozijando junto com o Pai Celestial, a gente precisa compartilhar essas coisas. E é uma coisa que eu vou fazer no meu quórum. Eu sou presidente do quórum de elders da minha ala, e sempre que eu tiver oportunidade, eu vou colocar discursos onde falei isso, eu vou tocar de forma enfática nisso, porque todos nós não estamos isentos de algum sim, momento cair e fazer acontecer alguma coisa, né? Mas se a gente tiver alertado as pessoas, como o presidente para mim ensinou recente, que eu preciso ensinar a doutrina para as pessoas, preciso compartilhar com elas coisas, ajudar elas a chegar a Cristo. E talvez essa vai ser uma forma muito mais enfática de ajudar elas a fortalecer o testemunho delas em Cristo. Obrigado, Messias. muito bom. Eu que agradeço, Gabriel. Obrigado por
pelas suas conclusões a respeito. Excelente. Sei que vai ajudar bastante o teu quórum. Jaqueline, É, algo que eu gostei muito, né? Foi sobre a última escritura que a gente leu, sobre a ociosidade, que é algo realmente que faz muito sentido, porque hoje a gente tem as mídias sociais, né? A gente é bombardeado de informações o tempo todo. Então, não somente com pessoas, mas às vezes nas redes sociais a gente tá vendo coisas que não deveria, né? E a gente precisa ficar um pouco mais atentos, né? Em relação a isso. E eu lembrei daquela pergunta, né? Se nós somos moralmente limpos. Então, isso pode ser do conteúdo que a gente assiste, o tipo de música que a gente escuta, né? Eu me policio muito em relação a isso, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que, desde a minha adolescência, sempre gostei muito de um estilo de música. Sempre gostei de rap. Pode não parecer, mas eu gosto muito de rap, hip hop. Então, é, muito agora atualmente existe um outro tipo de música, né? De estilo de rap, só que com letras assim muito ofensivas, né? Tem coisas erradas e às vezes a gente acaba escutando e não se percebe, né? Então me sim, policio muito em relação a isso, a não escutar essas coisas, porque a gente pensa que isso não influencia a nossa vida, mas a gente está afastando o espírito ao ouvir essas coisas, a ver coisas que a gente não deve, né? Então a gente precisa realmente parar e ponderar: será que eu realmente estou me esforçando para ser moralmente limpo, né? muito bom. Obrigado, Jaqueline. Realmente é uma coisa que nós precisamos ponderar e nos vigiar bastante. As mídias sociais estão cheias, cheias de oportunidades que podem fazer com que a gente ceda às paixões, né? Tanto é que um dos problemas que assola a sociedade hoje é a pornografia, uma das maiores. E aí tem levado muitos homens, muitas mulheres a, a vamos dizer assim, a destruição, né? A destruição familiar, destruição pessoal também, física, mental e tudo mais. Eu vi uma certa vez, eu vi uma pesquisa que fala que o cérebro das pessoas que são viciadas em pornografia são tem muitas partes escuras, muitas partes onde as conexões elas pararam de funcionar. Ou seja, meu estudo diz assim, elas acabam ficando um pouco mais burras, né? E aí o mesmo acontece com o vício, com crack e outros tipos de drogas graves. Então a pornografia tem o mesmo efeito. Então, que nós possamos procurar oportunidades em nossas vidas de identificar a ociosidade em nossas atividades diárias e buscar incluir atividades relaxantes e desenvolver novas habilidades, fazer algo melhor. Então, preste meu testemunho de que é a obra do Senhor e deixe essa aula prestando meu testemunho. Assim como é, vamos dizer assim, um pecado muito grave, esse pecado, vivendo a lei, nos protegendo dele, a gente pode ser muito feliz. Eu tenho experimentado disso, de buscar ao máximo, me esforçar, e vivendo essa lei, eu tenho tido um relacionamento até muito mais saudável com a minha esposa. Então, possamos viver de maneira mais plena. Em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bom. A nossa próxima